Olá, querida igreja, família, muito bom ter você conectado aqui no nosso canal do YouTube para mais um dos nossos estudos de célula online. Estamos na nossa série Acelere o Seu Destino. Certamente você está sendo abençoado a cada estudo. Se você ainda não adquiriu o livro do pastor Marcelo Cruz, homônimo, Acelere o Seu Destino, acesse lá então a nossa editora Inspire e adquira o seu para acompanhar e aprofundar um pouco mais do que Deus vai ministrar ao seu coração. O estudo de hoje vai falar sobre musculatura de vencedor. Josué, capítulo 1, no versículo 9, diz assim: Não fui eu que te ordenei? Seja forte e corajoso, não se apavore nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, está com você por onde você andar. Talvez você não entenda aqui um pouco do contexto. O contexto é: Josué estava recebendo uma responsabilidade espiritual tremenda. Deus havia prometido para Moisés a conquista da terra, e aquela conquista da terra agora estava na mão de Josué, e ele precisava então ministrar sobre o povo e precisava liderar o povo em uma série de batalhas que aconteceriam, e ele sabia que não seriam fáceis. Então, provavelmente, essa ordem aqui de Deus envolve um ambiente de muito temor, de muitas incertezas sobre o que estavam à sua frente. Mas Josué já tinha provado seu coração e a sua fé, e ele mostrou que estava preparado. Aqui há uma palavra muito interessante no hebraico, que é amatz, que significa eu te faço forte e corajoso. Deus estava lembrando a Josué não que ele tinha força e coragem, mas que o posicionamento dele era na força e na coragem do próprio Deus. Assim, nós somos despertados a olhar aquilo que está à nossa volta, à nossa frente, e perceber que precisamos de uma atitude de acordo com o DNA que recebemos. Recebemos na palavra de Deus, em Romanos 8, de que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. É certo que eu e você somos vencedor, mas será que a gente está preparado para viver como vencedor? E assumir essa musculatura significaria como um atleta que se prepara para uma prova. Ele precisa então se preparar em conformidade com a sua prova. Deixa eu declarar algo aqui sobre a sua vida. O nível das batalhas que você vive hoje revela a grandeza do seu destino. Então, saiba que a prova que você está passando, ela é a prova que está levando você para o próximo nível. Jesus, ele treinou os seus discípulos, pessoas comuns como eu e você, e eles se transformaram de pessoas comuns, como nós dizemos na nossa família, em extraordinários discípulos de Cristo, discípulos que tiveram alta performance ministerial e conquistas espirituais que deixaram um legado para mim e para você. Vamos aprender então com Jesus Cristo. Primeiro princípio que eu preciso aprender é encarar os fatos. Em Mateus 14, no versículo 15, a Bíblia diz assim: Ao cair da tarde, os discípulos aproximaram-se dele e disseram: Este é um lugar deserto e já está ficando tarde. Manda embora a multidão para que possam ir aos povoados comprar comida. Aqui, dentro dessa realidade, que vai ser o que nós vamos conversar esse tempo, nessa realidade, Jesus estava ensinando há um tempo gigantesco que o povo estava com fome. E o que fazer quando o povo estava com fome? Segundo os discípulos, a primeira estratégia era dispersar o povo para que eles encontrassem comida. E eu te pergunto, quando as coisas apertam, qual é a primeira estratégia que você procura? Talvez desconsiderar o que está acontecendo? Talvez dizer, não, ninguém está passando fome, ninguém precisa de fato comer, ou ter uma atitude de fé em meio à escassez da terra, ou ter uma atitude de fé em meio aos desafios. Por isso, nesse momento, então os discípulos trazem uma proposta para Jesus. Encarar o fato é o único jeito de você ser bem-sucedido numa batalha. Ninguém perde peso porque vende uma balança. Você perde peso quando você olha para a balança e fala, eu preciso lidar com essa realidade, eu posso mudar essa realidade. No segundo princípio, calibre os seus pensamentos. Mateus 14, 16, 17, ainda nessa história, diz assim, olha como Jesus responde. Eles não precisam ir,
Dei-lhes vocês algo para comer. Eles lhes disseram, tudo que temos aqui são 5 pães e 2 peixes. Diga para mim tudo que você tem em suas mãos e eu te direi quais são as sementes dos seus milagres. Porque o seu milagre já está na sua mão. O que você está hoje na mão é a semente. O que vai multiplicar essa semente é a sua fé. Então o que Jesus Cristo estava mostrando para os discípulos ali era que a comida para toda a multidão não estava nos 5 pães e nos 2 peixes, mas na fé que eles tinham, que Deus poderia realizar um milagre. Sabe, alinhar ou calibrar os pensamentos significa colocá-lo em sintonia com os pensamentos do alto. Na palavra de Deus, Deus nos lembra que os nossos pensamentos não são os pensamentos dele, mas também há um pedido que nós devemos manter os nossos pensamentos nas coisas do alto. Então, pode ser que os meus pensamentos não sejam os pensamentos de Deus, mas se eu mantiver os meus pensamentos no alto, certamente a minha primeira estratégia diante de um problema vai ser uma estratégia de fé. Um terceiro princípio, elimine a tensão. Em Mateus 14:18, tragam-nos aqui para mim. Olha o que Jesus Cristo fez. Ele elimina a tensão. O que vocês têm na mão? Traz aqui para mim, eu vou resolver. Talvez muito do que a gente está vivendo, a gente impede essa manifestação sobrenatural porque a gente está tentando fazer no controle, na força do braço. Eu aprendi um princípio. Você vai decidir se você vai controlar ou se você vai governar. O controle é ter todos os detalhes na mão. O governo é o descanso daquele que pode fazer todas as coisas. Descansar é o estado de espírito daqueles que estão na presença. Por isso, eu e você podemos levar para Jesus e falar assim, Jesus, eu não consigo multiplicar isso, mas você pode fazer isso. Então, há um convite de Jesus, traga para mim tudo que você tem. Entregue nas minhas mãos, porque nas minhas mãos o que é pequeno se torna grande, o que era escasso se torna abundante, aquilo que não existe passa a existir. E então a palavra de Deus diz que Jesus Cristo levanta tudo aquilo, ele agradece ao Pai e reparte todas as coisas. Veja, em Mateus 14:19-20, e ordenou que a multidão se assentasse na grama. Olha o que ele faz. Tomando 5 pães e os 2 peixinhos, os 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida, deu-os aos discípulos e a estes a multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Uau! É nesse momento que nós vimos que toda a gratidão, ela mostra e revela uma abundância do céu. O grato não é o acomodado. O acomodado não é satisfeito. O acomodado, ele não quer mais. Mas o grato sabe que aquele que deu pode dar mais. Aquele que cumpriu, continua cumprindo. Porque a gratidão é a confiança no caráter e não na circunstância. Pastor Marcelo Cruz diz no livro, o seu milagre está em trabalho de parto, contando as horas para vir para fora. Prepare um ambiente para que logo nasça o que há tempo tem sido gerado. Uau! Então que em nome de Jesus a sua fé não se perca diante desse tempo. Certamente o que você vai fazer por meio da fé será a melhor resposta que você poderá dar àquilo que está à sua volta. Agora, para nossa reflexão, vimos aqui há um nível de fé para a grandeza que não é acessado sem que a sua musculatura esteja preparado, sem que você se prepare e entenda e assuma a sua identidade de que você é uma pessoa vitoriosa, e isso não tem a ver com a circunstância em si, mas tem a ver com o seu DNA. Como nós falamos, Deus, ele não te dá uma vitória, ele te torna vencedor. É diferente. Você assume o DNA daquele que já venceu todas as coisas. Jesus Cristo nos chama a atenção sobre isso. Eu venci o mundo. Não há nada que nós estamos vivendo que Jesus Cristo não tenha vencido. E é baseado na vitória de Cristo que nós podemos acessar isso. Para a sua oração, ore para que as dores de crescimento jamais te impeçam de avançar para um novo nível de experiências
com Deus. Aprenda isso no seu coração. Não peça para que a dor pare, mas para que um novo tempo se chegue. Então, quando o novo tempo chegar, aquilo que te incomodava vai se tornar um prazer e uma alegria. Para a aplicação, nessa semana, procure de forma prática exercitar sua musculatura espiritual em situações nas quais aparentemente não há solução, a não ser que o sobrenatural aconteça. Ei, vai acontecer coisa que vai ser impossível você fazer sem Deus. Então, aprenda isso, como Jesus nos ensina através ali de João 15, que sem mim nada podeis fazer. Então, você vai estar diante de circunstâncias e que você vai se lembrar, eu não tenho capacidade de fazer nada sem Jesus, mas Ele pode todas as coisas. E para indicação, se você ainda não iniciou o seu livro, Acelere o Seu Destino, então encorajamos você a fazer essa leitura. Espero que você tenha sido abençoado através deste estudo de célula. Se você ainda não está conectado a uma célula, lembre-se, esse é apenas um estudo. Você pode estar conectado a um outro nível de experiência espiritual. Aqui embaixo da nossa tela vai aparecer o endereço de célula para que você possa encontrar algo no perfil para que você cresça e você viva o milagre de Deus para a sua vida. Então, que Deus abençoe a sua vida, acelere o seu destino, Deus está preparando a sua musculatura para grandes vitórias. Deus abençoe.